revelações e tinha visões. Diga glória a Deus. E aqui a história vai dizer que Daniel, ele foi consolado. Ele foi o quê? Consolado. Qual é a situação que a pessoa se encontra para estar, aliás, para ser consolado? Qual é a situação que ela tem que estar para alguém consolar ela? No mínimo, ela tem que estar frustrada com alguma coisa, é ou não é verdade? Aconteceu algum problema, aconteceu alguma coisa em casa, aconteceu alguma coisa no trabalho, aconteceu alguma coisa na vida da pessoa. E se Deus está falando que ele foi consolado, então Daniel, ele não estava bem. Ele estava bem? Ele estava bem ou não? Não, igual você está bem? Igual você está passando por uma dificuldade. Aí você chega, ora a Deus. Quem ora a Deus? Quem pede para Deus? Quem fala com Deus? Aí você pede, só que você está passando uma situação na sua vida, que a oração que você fez para Deus, até um certo momento, com os olhos humanos, não aconteceu? Fala nada. Aconteceu a mesma coisa com o Daniel. E olha que Daniel era um cara que tinha revelações. Deus falava com o cara. Só que se você for ler a história de Daniel, você vai ver que Daniel, ele faz uma oração nos textos anteriores. E nessa oração que ele faz, ele pede pelo povo, ele pede por aquilo ao qual ele tem um propósito, um objetivo. E a história vai dizer que nada, fala nada acontece. Fala nada acontece. Mas o fato de não acontecer, não quer dizer que Deus não vai dar. A única coisa é que tem que esperar mais um pouco. Às vezes nós queremos algo que fala assim, Deus, faz para ontem, quem é que não quer ontem? O ser humano é assim, se Deus fizer ontem, melhor ainda, não é verdade? Como ontem já passou, então eu estou vivendo hoje, então quer dizer que até agora não aconteceu nada. Mas Deus chega para Daniel, profeta do Senhor, e Deus consola o cara. Deus manda o anjo. Deus manda o quê? Deus manda o quê? Deus manda o anjo para falar com Daniel. E Deus chega através do anjo e fala, Daniel, homem muito amado. Daniel muito o quê? Amado. Aí Deus fala, desde o primeiro dia. Fala, desde o primeiro dia. Fala aí, igreja, desde o primeiro dia, fala. Fala, desde o primeiro dia. Fala, desde o primeiro dia. Presta atenção na palavra. Às vezes você está orando, nada aconteceu. Seus olhos humanos não viu nada, porque realmente ainda não aconteceu. Aí você pensa assim, já era, acabou, Deus não ouviu, a minha oração não passou do teto, como muitos falam. Deus não está ouvindo a minha oração. Isso não existe, porque se você ler a Bíblia fala que toda oração, ela é ouvida. Que isso, apóstolo? Há uma diferença de ouvir e de responder. Então preste atenção. Respondeu. E a Bíblia vai dizer que Deus fala para Daniel, desde o primeiro dia. Agora você vai cutucar essa pessoa que está do seu lado. Cutuca ela aí, cutuca aí. Cutuca aí, igreja, você só obedece a bispa, eu não. Jesus dos crentes. É que o apóstolo é mais calmo, né? A bispa já é mais doida, né? Cutuca essa pessoa que está do teu lado aí, cutuca aí, cutuca aí. Fala para ela assim, ei, desde o primeiro dia. Fala para ela, desde o primeiro dia em que você falou com Deus, Ele ouviu. Aí você fala, mas apóstolo, ainda não aconteceu, aí que está. Daniel
não tinha acontecido nada. A história vai dizer que o anjo aparece para ele e fala: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a orar, a me buscar, a se humilhar, foram ouvidas as tuas palavras, e foi por causa dela que eu vim. O que o anjo fala? O anjo fala para ele desde o primeiro dia que você orou, aquela oração que você fez lá atrás, lembra? Que você intercedeu pelo povo, lembra que você falou em cima daquele propósito, Daniel? Então, foi ouvida as suas palavras desde o primeiro dia. Mas, Daniel fala aqui na experiência dele, dizendo: mas, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, quantos dias? Fala 21 dias, 21 dias, fala 21 dias, você vê que Daniel, ele pediu há 21 dias atrás, mas a Bíblia vai dizer que o príncipe da Pérsia, que era o inimigo naquela época, resistiu por 21 dias, 21 dias, dá tempo de pensar, de desistir, dá ou não dá, pessoal? Dá ou não dá? Dá tempo até de pensar, como diz lá fora, pensar asneira, besteira, dá ou não dá? Dá, ué. O ser humano, ele é assim, o ser humano pensa ou não pensa? Deus não ouviu minha oração, Deus não ouviu minhas palavras, Deus vai deixar eu morrer, Deus vai deixar o meu filho morrer, Deus vai deixar eu ser infeliz na vida sentimental, Deus vai deixar o meu trabalho assim, o meu trabalho assado, dessa forma, desse jeito. É ou não é assim? É ou não é dessa forma? Mas Deus, ele chega para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi você. E é a mesma coisa que Deus está tentando fazer você entender. Ele está dizendo assim: desde o primeiro dia em que você pediu, Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu a sua súplica, Ele ouviu o seu gemido, Ele ouviu o que você pediu. A história vai dizer aqui que o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias. Você vê que, trazendo para o dia de hoje, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia resistiu por 21 dias. Eu não sei se acontece isso com você. Você ora, você fala com Deus, já falou com Deus, pede para Deus, e você ora, e você vê que parece que tem alguma coisa, o quê? Fala, segurando, resistindo. Quem já percebeu que é assim? Parece que não vai fluir, parece que não vai sair do lugar, parece que, sei lá, não vai acontecer, e parece que tem um mal ali resistindo, tem um mal ali segurando, e na nossa cabeça humana vem aquilo: e agora? Parece que não vai acontecer, e agora parece que já era, parece que acabou. Não é assim ou não, igreja? Não é dessa forma? E parece que tem alguma coisa segurando. Você está buscando por algo na sua vida, que você ora, às vezes você acorda igual a Bíblia fala, você acorda no dia mal, porque a Bíblia fala sobre o dia mal, isso é normal passar, é ou não é verdade? Ou não? Claro que é, eu passo, você passa, todos nós passamos. Aí naquele dia mal você vai orar, parece que a oração não passou da onde? E a vida está a mesma coisa, aí você pensa 1001 coisa na tua cabecinha, você pensa que você vai naufragar, você pensa que você vai ser destruído, você vai ser engolido, você pensa que tudo acabou. Parece que você fala: meu Deus, quanto mais eu oro, parece que quanto mais eu oro, o negócio parece que tem alguma coisa segurando, resistindo. A Bíblia diz que Daniel, por 21 dias, o príncipe da Pérsia resistiu
a Daniel. Mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Fala um anjo. Fala um anjo. Um anjo resolve o seu problema? Resolve ou não? Resolve ou não? Eu sei que às vezes você aprendeu, Senhor, manda aí uma comitiva de anjo. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Você volta lá na história de Josafá. A história vai dizer que era 140 mil homens. A Bíblia vai dizer que em uma noite Deus mandou um anjo, e o anjo matou os 140 mil homens que iam enfrentar o exército do povo de Deus. Um anjo resolveu a situação. Um anjo. E a Bíblia diz aqui que Daniel, por volta de 21 dias, o príncipe da Pérsia resistiu. E a história vai dizer que Deus manda um anjo. O primeiro príncipe, como diz a palavra de Daniel, Deus manda o anjo Miguel. Deus manda o anjo Miguel. E a Bíblia diz que o anjo Miguel veio e deu vitória a Daniel. Mas a Bíblia diz que teve uma resistência. Teve o quê? Uma resistência. Você acha que é normal, ou que não é normal, você pedir algo para Deus? Você acha que o diabo, quando a gente ora a Deus, pessoal, o diabo ouve a nossa oração? Sim ou não? Ninguém fala nada. Pessoal, quando a gente ora a Deus, o diabo ouve a nossa oração ou não? Claro que ouve, pessoal. Você não está pedindo para ele, mas ele ouviu a sua oração. E o diabo é espírito. E se você não sabe, o primeiro a saber que a tua vitória está vindo é ele. Porque ele é espírito e ele já sabe qual é a ordem de Deus. Só que Deus, ele faz a mesma coisa que ele faz com Jó. Vai lá, toca nisso, resiste um pouco, mas a vitória já é dele, você já sabe, né, diabo? A vitória já é dela, você já sabe, né? Mas resiste um pouquinho, porque o ser humano tem que aprender que a perseverança também vale a pena. Imagine se Deus, oh Deus, daí, Deus toma. Imagina, que maravilha que ia ser o ser humano. Imagina como que não ia ser, a bagunça que não ia ser, tudo que eu peço Deus me dá. Não, Deus deixa, só para ver se você acredita de verdade. Se passou anos, mas Deus deixa. Se passou meses, mas Deus deixa. Se passou dias, se passou semanas, mas Deus deixa. Deus deixa o mal resistir. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus, ele quer ver até onde vai a sua crença. Se você vai sair chutando o balde, como diz lá fora, ou se você vai falar como muita gente fala, eu não vou mais naquela igreja, não recebi nada. Aí começa a botar defeito em todo mundo, até o apóstolo e a bispa leva a culpa. E Deus, ele permite para ver até onde vai você. Porque tem pessoas que é o seguinte, se Deus não der no dia que ela quer, ela já começa a reclamar, ela já começa a murmurar, já começa a falar um monte de besteira. Pessoas que até perdem isso, dizendo, Deus não me atendeu. Espera aí, poxa, você achou que seria fácil? Não, apóstolo, é que quando me evangelizaram, disseram para mim que eu fosse para a igreja, ia ser mil maravilhas. Te enganaram. Porque a gente sabe que não é assim. Deus, ele dá vitória sim, mas Deus, ele quer ver até onde vai o ser humano. Você pensou que seria fácil? Você pensou que Deus ia te exaltar assim, na mesma hora que você pediu? Ai, Deus me deu vitória na mesma hora. Olha, pode até acontecer isso, mas não é na vida de todos não. Porque tem ser humano
que se o diabo resistir um pouquinho, ele desiste, achando que vai ficar melhor ainda. Você vai voltar da estaca zero, é só ser inteligente, para pensar. Você vai voltar da estaca zero de novo, e vai voltar mais machucado do que antes. Aí depois você vai dizer, como todos falam, ai, se eu pudesse, eu voltaria atrás, se eu pudesse, eu nunca tinha desviado, se eu pudesse, eu teria continuado firme. Ué, agora já era, volta da estaca zero para você aprender de novo. Engraçado que tem pessoas que estão de cabeça branca, já está com a idade que só Deus vai ter misericórdia, mas sei lá, ela cai no mesmo erro sempre. Ou seja, a pessoa nunca amadurece espiritualmente falando. É um menino, é uma menina na fé, nunca amadurece, parece que não aprende nada, sempre a mesma coisa, sempre a mesma vidinha. Sabe por quê? Porque você é um tipo de pessoa que não amadurece espiritualmente, você parece que não aprendeu até hoje, e olha que Deus ensina, e olha que Deus fala, e olha que Deus usa os profetas para falar com você, mas mesmo assim parece que você não aprende. Você tem uma ótica de Deus diferente. Você pensa que o mal, ao qual já sabe que a tua vitória está chegando, você pensa que ele não vai fazer nada. Daniel era um cara que andava com Deus. Daniel estava, lê a Bíblia que você vai ver. Daniel fez 21 dias de jejum. O jejum de Daniel, quem já ouviu falar? É a trajetória, filho. A vitória veio fácil, veio nada. O cara falou com Deus, o diabo resistiu e ele entrou em jejum. Está escrito na Bíblia, tem certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. E Daniel entra num propósito. Deus não respondeu, não tem problema. Hoje ele não respondeu, mas amanhã vai responder. Amanhã não respondeu, no outro dia vai responder. Uma hora vai ter que responder, porque a Bíblia não pode voltar atrás e nem a palavra do Senhor. Amém? Ele disse, se eu perseverasse, ele ia me dar vitória. Então tá bom, enquanto a vida há esperança, eu vou continuar lutando. Morrer eu não vou, vai? Você vai morrer? Deus vai deixar você morrer? Não vai, igreja. Deus quer que a gente venha entender o seguinte: a vitória quem dá é Ele. Mas você pensa que o diabo, que também ouviu a sua oração, ele não vai resistir um pouco? Ele vai segurar. Por quê? Porque Deus permitiu, e Deus fez isso de propósito. Oh, que Deus ruim, né, pessoal? Deus é ruim demais, não é? Não é não? É ou não é? Claro que não, pessoal. É a mesma coisa você na sua casa. Você tem filho? Você tem filha? Dá de qualquer jeito as coisas para o seu filho para ver se ele vai dar valor. Dá para você ver? Não ensina ele a lutar, não. Ele vai ser um belo filho para você. Não ensina ele que o mundo não é fácil. Não ensina ele que no mundo, o mundo vai fazer ele chorar, para ver se ele vai ser um ótimo menino. Com Deus é a mesma coisa. Deus, ele permite, e Deus deixa bem claro, o profeta prega, o homem de Deus prega, a bispa prega, e fala para você que não é fácil. Você pensa que Deus, ele vai fazer um milagre assim? Não é assim. Daniel ficou 21 dias sem resposta nenhuma, e olha que era Daniel, hein? Profeta que tinha visão, revelação. A revelação do cara era tão pesada que o cara não aguentava ficar de pé. As pernas do cara ficavam mole. O cara teve um monte de revelação e visão. Mas mesmo assim, esse que Deus falava, o mesmo que Deus falava, sobre aquilo que Daniel pediu, Deus não falou nada. Deus ficou em silêncio 21 dias. E Daniel, desistiu no meio do caminho. Foi ou não foi? Sabe o que ele fez? Ele partiu para o jejum. Não é? A oração não adiantou. Qual é a outra arma que Deus fala? Jejum. Vamos jejuar, ué. E Daniel faz aquele jejum dele lá.
E a Bíblia diz que Deus manda um anjo, resolve a situação de Daniel, e Daniel ele obtém vitória. E Daniel ali canta no final o hino da vitória. E é assim que Deus quer fazer com você. Após está difícil, eu sei que está. Após tem alguma coisa resistindo. Essa palavra é uma verdade. Tem um mal segurando. Só que esse mal que está segurando, ele não vai segurar sempre não. Quem te disse que ele vai ficar segurando sempre? Quem te disse que o diabo vai ficar resistindo? Quem te disse que o diabo não vai soltar aquilo que é teu? A ordem é o seguinte: a vitória é para você. Essa é a ordem. Só que Deus, ele permite, segura um pouco, mas você já sabe, diabo, a vitória é do meu servo e da minha serva. O pessoal aprende, porque o amanhã pertence a Deus. Aprende, hoje não está bom não, mas o amanhã vai estar, porque o amanhã é de Deus. Hoje está ruim, hoje você chegou triste, hoje você chegou na igreja cheio de problema, hoje você chegou aqui angustiado, hoje você chegou passando luta aqui, mas vai continuar assim? Vai continuar? Vai continuar? Ei, aprenda uma coisa, você tem que aprender que Deus, ele já deu a ordem. Se a ordem já foi dada, a vitória ela já é sua. Por isso que aquela conversa que Deus está preparando vitória não existe. Porque Deus não precisa trabalhar para dar vitória para ninguém, precisa? Ele é Deus, ele manda em tudo. A Bíblia diz que ele manda em tudo. A Bíblia diz que ele dá uma ordem e acontece. A Bíblia não fala que ele vai trabalhar. Ele não é humano para trabalhar, para dar alguma coisa para alguém. Ele é Deus, ele é o dono de tudo. Então Deus não vai trabalhar e não vai preparar a vitória para você. Sabe por quê? Porque ele já tem vitória para você. Quem está entendendo? Coloca isso no seu coração. Eu sei que o mal está resistindo. Aplicativo da Caixa Econômica Federal, a conta da igreja, conta bloqueada judicialmente. Eu falei, agora lascou mesmo. Como eu vou pagar o aluguel da igreja? E nem sabia o que aconteceu. Liguei lá para o gerente, falei, o que está acontecendo? Não soube explicar, falei, eu vou aí que eu quero saber, a igreja não tem problema nenhum. Por que judicial? A igreja não tem processo? Processo doido é esse? Que maluquice é essa? Aí eu fui ver o que era. Chegou lá, deram uma multa na igreja, a tal da Anatel, não sei de onde que eles surgiu com essa multa do Satanás, de R$8.000 em 2018, como eu não recebi nada, ou foi na época que mudamos de endereço, não recebi nada, e também como vamos lutar por uma coisa que não sabe, não é verdade? Não sabe, ninguém sabe nada, não vai ver essa multa lá, aí bloqueou a conta da igreja, da Caixa Econômica, aí eu liguei lá onde está lá o processo, ele falou, olha, você vai precisar de um advogado, porque você recebeu a notificação e não veio aqui. Eu falei, eu não recebi nada não, se recebesse, eu ia ficar sabendo. Aí depois tem que arrumar um advogado para arrumar isso aí. Eu falei, Jesus dos cantos, é só o que faltava mesmo, para poder tentar amarrar a obra de quem? De Deus. E o diabo, ele não é bobo, ele sabe que a oferta, o dízimo cai ali. O diabo não é bobo, pessoal. O diabo não é bobo. Eu tive que passar para outra conta da igreja do PagSeguro. Eu até mudei o Pix. Quem faz o Pix para a igreja? Até mudei, porque o outro Pix era da Caixa. Eu falei, Senhor, não é possível um negócio desse. Aí como ser humano, vem 1001 coisa na cabeça, vem ou não vem? Não, o Senhor é apóstolo. Vem não vem o quê? Sou ser humano igual a você. A única coisa que pode mudar é a experiência. Mas eu sou ser humano igual a você. Vem 1001 coisa.
Porque eu e a bispa trabalham honestamente. Nós sobemos em cima do altar com santidade. Não é brincando, não. Vem 1001 coisa na cabeça, mas não. Eu vou acatar o que vem no pensamento? Não. Eu vou acatar no que Deus fez lá atrás. E o que Ele disse lá atrás. Ele falou que vai dar vitória, então Ele vai dar vitória. Ah, o diabo está fazendo mau barulho, olha aí, ó, o que está fazendo. Eu não estou nem aí para esse barulho. Eu só sei de uma coisa, ainda é esse ano. Ainda é esse ano. Apóstolo, já está no mês 6, já está na metade do que interessa. O dono da vida, o dono do é quem vai fazer.